compartilhar um pouco de algumas reflexões. Eu queria só te perguntar, eu preparei um rápido PowerPoint, mas tem como eu compartilhar por aqui, Letícia, ou eu te mando? Sim, aonde eu Você clico? consegue compartilhar a sua tela, Miriam. À direita tem um quadradinho com uma setinha. Se você clicar ali, você consegue compartilhar a tela. Vê se dá certo. À esquerda, eu acho, né? Chat, atividade, não. Não, o meu está à direita aqui. Do lado do sair ali tem um botãozinho, uma caixa quadrada com uma setinha. No seu não tem isso? Senão Letícia, você pode me mandar que eu... A Miriam está como convidada, ela não tem todos os recursos. Então, é melhor ela mandar, né? Eu mando para... Eu vou te mandar, então, tá? Então, pode mandar para mim. E eu tenho o e-mail da Letícia. O teu, qual é que é? Não, pode mandar para a Letícia. Mandar para mim. Tá ótimo. Só um pouquinho. Tá ótimo. Eu já vou falando enquanto tu vai abrindo, tá, Letícia? Tá ótimo. A gente Fique vai... à vontade. Então, assim, o que eu pensei, né, para hoje, da gente conversar um pouco sobre... Bom, né, o que a Letícia me pediu para a gente conversar um pouco sobre um pouco da história do campo de estudos feministas e do que a gente tem, né, sobre estudos de gênero, campo de estudos feministas. Então, eu pensei de falar para vocês, assim, vai ter 5 slides, vou tentar ser assim, bem rápida, para depois, eu sei que sempre tem muitas perguntas, e às vezes nas perguntas a gente até é mais... Né, consegue explicitar um pouco melhor as ideias. Acho que a primeira coisa que eu vou trazer, e eu sei que imagino que vocês já estão estudando questões de gênero, é de pensar assim, alguns conceitos-chave desse campo de gênero e sexualidade. Depois pensar rapidamente, vamos fazer um rápido histórico do campo de estudos, então, sobre mulheres, gênero, feministas, né, pensando um pouco as diferenças disso. Um terceiro item, pensar a questão desse momento, o que é o feminismo com a cidadania. Já está aberto aqui, tá? Na hora que você quiser então, já foi o segundo slide que eu estou falando do plano de apresentação, tá? E conservadorismo e lutas globais, e encerrar um pouco para a gente pensar juntas o que estão sendo essas questões de gênero agora, né, nessa pandemia, nesse isolamento social, como as questões de gênero estão sendo super, né, na ordem do dia, super importantes. Tá? Primeiro, eu vou, se tu puder passar já para o slide que tem conceitos chaves, são só várias palavras que são conceitos, claro, cada um desses é uma aula inteira, mas só para a gente lembrar que gênero e sexualidade são 2 conceitos muito interligados entre si, e que, para pensar em gênero, a gente tem que pensar em uma série de questões. Por exemplo, que uma dimensão são os papéis de gênero, aquilo, né, que é quando a ministra Damares diz menina é princesa, menino é príncipe, veste cor-de-rosa, veste azul. Nós estamos aqui falando de papéis de gênero, ou seja, coisas que são associadas a feminino e masculino. Outra coisa é a identidade de gênero, que é isso do que a gente sente mais profundamente, de que, bom, eu sou mulher, eu sinto que eu sou mulher, eu sinto que eu sou feminina, nesse universo de identificação que eu me encontro. E, digamos, numa grande maioria das pessoas, essa identidade de gênero, ela está vinculada ao sexo que a gente é assignado ao nascer, né? Tem vagina, é menina. Tem pênis, é menino. Mas, e nem sempre, e cada vez mais, muitas pessoas, ao longo do seu processo de socialização, de vida, percebem que elas não querem aquele gênero ao qual o sexo delas as assigna de forma direta. Então, são as pessoas que hoje a gente chama de pessoas trans, que são as pessoas que têm um corpo biológico X, mas que escolhem uma identidade de gênero oposta ao seu sexo biológico. Bom, não vamos muito rapidamente, só passando nos outros conceitos, né? O conceito, então, de orientação sexual, eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas confundem identidade de gênero com orientação sexual. A gente, né, uma coisa é ser homem, ser mulher, ou, né, trans, não binário, outra coisa é quem a gente deseja, alguém do mesmo sexo-gênero, ou gênero,
alguém do gênero oposto, a gente gosta de pessoas né, de ambos os gêneros. Então, orientação sexual, a gente pode ser hétero, bi, homo, a gente pode também não sentir atração por ninguém, ser assexuado como uma orientação sexual. Depois, do lado direito aqui do slide, eu coloquei algo, né, outro tipo de conceitos que vão, o conceito de interseccionalidades, que é um conceito super importante, quando a gente trabalha agora sobre, né, questões de gênero, porque é pensar que não dá para pensar só em mulher como algo abrangente de todas as mulheres, que a gente vai ter que pensar em idade, né, geração, não é a mesma coisa ser mulher com 20 anos e com 60. A gente vai ter que pensar também a questão de raça, cor. No Brasil, por exemplo, não é a mesma coisa ser branca, ser negra, ser indígena. São lugares sociais onde as mulheres estão, né, dependendo da cor, tu também vai ter maior ou menor discriminação, né, enquanto mulher. Ou podemos pensar uma série de outras interseccionalidades, como, por exemplo, lá embaixo está escrito capacitismo, né? Uma mulher com deficiência vai ter uma série também de questões particulares. Então, portanto, hoje, quando a gente pensa em gênero, a gente tem que pensar o tempo inteiro nessa mistura de vários elementos que constituem essa identidade de gênero, que ela é interseccional. Já falamos um pouco sobre, né, a questão das homossexualidades, a diferença de homossexualidades e transexualidades. Né? Muitas pessoas, quando começam, né, a gente trabalhou muito tempo em escolas, e nas escolas, muitas vezes, a gente perguntava, né, para as diretoras, para as professoras responsáveis, né, na escola, mas aqui na sua escola tem pessoas... tem, né, crianças, estudantes, gays ou lésbicos, tem pessoas trans, e, em geral, quando nos apontavam pessoas que eram isso, né, raramente as palavras eram ditas, era assim, tem isso aqui sim, tem esse tipo de aluno. Em geral, havia uma confusão muito grande nas pesquisas que a gente fez, os trabalhos que a gente fez aqui em Santa Catarina, em escolas, entre estudantes gays e estudantes lésbicas e estudantes trans, que a escola não via como muito diferente, né, ser trans ou ser gay ou lésbica. E isso foi também um pouco dos trabalhos que a gente fez. Outra dimensão que está aqui abaixo da transexualidade, quando a gente pensa em gênero, é a dimensão da reprodução. Porque uma das coisas que o gênero se constitui é também pela reprodução. Ou seja, a maternidade, por exemplo, ela é central na nossa sociedade para a construção de uma verdadeira mulher. Né? Um homem que tem filhos, ele vai ser respeitado socialmente como isso. É um pai de família. Ele vai ter, digamos, mais chance de conseguir um emprego se ele for pai de família do que se ele for um homem solteiro. Portanto, ser pai ou ser mãe também configura o gênero. Temos ali no verde o amor, né? Porque o gênero ele também se produz pelos afetos que estão envolvidos entre indivíduos, sujeitos, e esse amor, esse afeto, ele independe de gênero, mas ele é muito importante nessa constituição do sujeito quando se apaixona por alguém e na produção, digamos, de conjugalidade que vai ter nesse momento. Vamos agora passar para o próximo slide, que eu estou apontando aqui, né, porque assim, a ideia é da gente falar um pouco rapidamente sobre esses vários conceitos, mas agora aqui vamos pensar um pouco desse histórico, desse campo de estudos, né, que eu estou chamando de mulher, feminista, gênero, sexualidades no Brasil. Primeiro, para dizer isso, de que esse campo de estudos, que hoje a gente tende a dizer que é um campo de estudos de teoria feminista, ou de estudos de gênero, durante muito tempo era muito mal visto falar em feminismo na vida acadêmica, porque o feminismo remetia à ideia de que era um movimento social, de que era, digamos, uma coisa política, e na vida universitária ele tinha que ser neutro, ele tinha que produzir um conhecimento puramente científico, e, portanto, falar de teoria feminista seria contaminar, né, o que a gente estava estudando com uma visão política. Bom, por isso, quando a gente começa a estudar, né, as questões que hoje nós podemos chamar de feministas
e de gênero no Brasil, a gente vai localizar mais ou menos dos anos 70, mesmo se já nos anos anteriores, e, por exemplo, é um marco, a primeira tese que foi defendida, né, que se reconhece como a primeira tese sobre questões de gênero no Brasil, foi da professora Eleiete Safiotti, em 1967. Ela defendeu uma tese, que depois é um livro muito conhecido, A Mulher na Sociedade de Classes, e foi defendida na USP como uma tese de livre-docência, e que coloca meio como um marco essa tese dos anos 60 como digamos, um dos primeiros estudos feministas. Mas vejam, o próprio título da tese da professora Eleiete é A Mulher. Nós temos aí, então, nos anos 70, que é quando começa a ter os primeiros estudos em várias universidades brasileiras sobre, né, desse campo, a gente ainda está falando muito nesse momento de a mulher ou a condição da mulher. Qual é o problema de falar em a mulher ou em a condição da mulher, que hoje a gente acha que isso já está superado? Porque nesse momento, início dos anos 70, a gente acha nesse campo, as pessoas que estudam esse campo e também nas lutas políticas, a ideia de que ser mulher é uma coisa só que nos unifica pelo nosso corpo de mulher biológico. E, portanto, todas as mulheres do mundo sofreriam o mesmo por terem o mesmo corpo de a mulher. Com o decorrer dos anos, a gente vai ver que não, que é muito variável por aquele conceito que eu tinha falado para vocês há pouco, de interseccionalidade, como vai variar muito. O ser mulher, historicamente, né, não é a mesma coisa a minha vivência de mulher, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, da minha filha, da minha neta, ou seja, há uma questão geracional, a cada momento histórico a gente vai ter posições de sujeito na nossa sociedade diferentes, portanto, não é a mesma coisa ser mulher todos os tempos, e depois a gente vai começar a ver justamente isso de que, para pensar esse campo, tem que pensar essas diferenças. Então, vamos lá, nos anos 70, né, que é o quadradinho que está bem, né, do lado esquerdo. O que a gente está vivendo no Brasil nos anos 70? A gente está vivendo um período de ditadura militar. A gente está vivendo um período onde as pessoas não podem se encontrar, onde qualquer encontro político, qualquer encontro é visto como político e é considerado subversivo, tu pode ser preso por estar, né, provocando encontros entre pessoas, isso não se pode fazer. E, no entanto, há uma contradição nesses anos 70 aqui no Brasil em relação ao nosso campo de estudos, por quê? Já em outros países do mundo, sobretudo nos países do norte, Estados Unidos, França, Inglaterra, nesses lugares, já desde o final dos anos 60, já começa a se constituir esse campo de estudos, de pesquisa, e a própria organização, né, a ONU, vai decidir que em 1975 vai ter o que vai ser considerada a primeira conferência da mulher, veja que a gente está aqui no singular, da mulher, e essa conferência vai ser realizada na Cidade do México, né, em 1975. Todos os países do mundo que são vinculados à ONU, o Brasil, apesar de estar numa ditadura militar, está vinculado à ONU, são chamados para mandarem delegações para essa Conferência Mundial da Mulher. Bom, o governo brasileiro, que é um governo, né, assim, militar, um governo de ditadura, ele, ao mesmo tempo, também não quer passar muito mal internacionalmente e acha que, bom, tem que mandar alguém, né, para representar. E, nesse mesmo momento, o fato de ter essa conferência vai permitir que vários grupos que não se chamavam ainda feministas, muitos deles eram grupos de mulheres que estavam já na oposição, né, ao regime militar, comecem a se organizar para participar dessa conferência. A gente tinha, por exemplo, nesse momento, um grupo muito importante, um pouco similar ao que depois a gente vai, né, que a gente conhece mais na Argentina, das mães e depois das avós da Praça de Maio. A gente tem no Brasil um grupo de mulheres pela anistia. Esse foi um dos primeiros grupos de mulheres, mas também feminista, que vai criar um jornal
alternativo, um jornal que hoje a gente pode considerar de feminista, que era o jornal Brasil Mulher. Então, os anos 70, eles vai ser esse paradoxo. A gente vive num período onde não pode se reunir, se organizar, mas a existência da Conferência Mundial da Mulher no México vai permitir, então, que muitos grupos se organizem, e algumas pessoas até vão para o México nos representar, mas a partir de 75, então, é meio que um marco onde muitos grupos de mulheres vão serem criados, sobretudo nas capitais brasileiras, né? Em torno de 78, se começa a ter os encontros nacionais feministas e se começa a ter encontro de muitos grupos, né, de vários tipos de mulheres. A gente tem, já nesse momento, várias divisões no interior do movimento feminista, entre grupos, digamos, mais ligados a camadas populares, grupos mais intelectuais. Há também algo que vai mudar muito no final dos anos 70, que é quando se tem anistia política no Brasil, e muitas pessoas que estavam exiladas voltam ao Brasil, e a gente vai ter aí um grupo grande de mulheres brasileiras que tinham se exilado no exterior e que, em outros países do mundo, tinham se engajado em grupos feministas e, quando voltam ao Brasil, vão também se engajar nos grupos já existentes ou criar novos grupos, né? Então, esses anos 70, eles são um momento muito forte dessa organização de grupos feministas e também grupos, né, homossexuais. Os primeiros grupos, como o Grupo Somos, em São Paulo, vão ser criados nesses anos 70. Eram grupos com tanto, né, nessa dupla luta, uma luta identitária, que hoje a gente vai chamar de identitária, e uma luta política pelo fim da ditadura militar, pelas liberdades democráticas, que eram as palavras de ordem ali dos anos 70. Eu escrevi várias coisas aqui. Uma outra coisa que é importante também dos anos 70 é de saber que é nesse período, nesse momento, que se criam os primeiros programas de pós-graduação no Brasil. E com a criação dos programas de pós-graduação, em vários lugares do Brasil se começa a fazer pesquisas sobre mulheres, né? Campinas, na Unicamp, por exemplo, é um desses lugares onde vai ser um dos primeiros lugares onde a gente vai ter autores como Verena Stock, Peter Frey, que vão ser, digamos, depois vai ter Marisa Correia, Sueli Copes, vai ser uma primeira base de pessoas que vão estar estudando as questões de gênero. Na psicologia, né, em Minas Gerais, na UFMG, vai ter também um grupo bem importante com a Sandra Zeredo, com pessoas que vão iniciar reflexões de pesquisa sobre as mulheres no Brasil. A gente vai ter também um apoio forte, importante, de uma fundação internacional, que é a Fundação Ford, nada a ver com os carros Ford, é uma fundação que existe, né, é muito importante, existe até hoje, e que vai ajudar a financiar pesquisas sobre, naquela época, aquele momento era sobre mulher, depois vai ser sobre mulher e gênero, e essas pesquisas da Fundação Ford sobre mulher, que eram feitas junto com a Fundação Carlos Chagas, elas vão ser também uma semente daquilo que vai acontecer nos anos 80, que é se espalhar de estudos de gênero em todo o Brasil, porque as pessoas era um concurso, as pessoas mandavam os seus projetos de pesquisa e eram escolhidos 10, 12 projetos de pesquisa de todo o Brasil, e essas pessoas haviam reuniões em São Paulo, onde as pessoas se encontravam e dialogavam sobre suas pesquisas. Então, vai ser a primeira rede de estudos feministas brasileiros, vai se dar através, né, desse concurso da Fundação Ford. Também, né, eu escrevi ali o papel que tiveram, nesse momento, associações científicas, como a SBPC, que é a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que é a associação que reúne todas as associações científicas de todas as áreas, desde as humanas até as biológicas, passando pelas exatas, engenharias, etc. E a SBPC vai ser um espaço de muita resistência nos anos 70. Vamos lembrar que hoje também, novamente, nos anos 2020, no momento que a gente vive com muitos retrocessos políticos que relembram, inclusive, o período da ditadura militar, a SBPC volta a ter um papel chave nesse embate, na luta pelos direitos, né, sociais, civis e defesa da ciência no Brasil. Bom, passando para os anos 80, né, na segunda coluna,
A gente já vai ter, então, um momento que a gente chama de redemocratização, a gente já vai ter eleições em 1985, e a gente vai começar a ver uma transformação da sociedade que aparece, por exemplo, na TV, com o famoso, hoje a gente chamaria de série, na época era um programa que tinha uma vez por mês, que era o Malu Mulher. Infelizmente, né, com essa nossa ex-ministra da Cultura, que agora, né, parece ter renegado o personagem que ela fez nesse Malu Mulher, que foi uma série televisiva muito vista e que foi muito importante para o feminismo, porque era na televisão, era uma personagem que era feminista, teve um programa que ficou muito, muito famoso, teve um impacto muito grande, que era sobre aborto, e depois, um pouco na continuidade, teve um outro programa que teve um papel bem importante, já ligado à temática da violência, que era Quem Ama Não Mata. Quem Ama Não Mata era uma palavra de ordem das feministas na luta contra as violências contra a mulher, feminicídios, né, que foi algo que também marca o feminismo brasileiro desde os anos 70 até hoje, porque isso, infelizmente, as questões de violência continuam na ordem do dia. Em 85, logo depois, né, dessas primeiras eleições, a gente vai ver ser criada a primeira Delegacia da Mulher, conhecida, né, como DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é que a gente pode considerar hoje como a primeira política pública específica para mulheres no Brasil. Então, vocês veem, né, data de 1985, a gente tem uma política pública diretamente ligada na área de violência, diretamente ligada às questões de gênero, e já é criar as delegacias da mulher, elas já são criadas através de uma forte luta feminista, porque no final dos anos 70 início dos anos 80, dentro do movimento feminista brasileiro, em várias cidades do Brasil, já tinham sido criados os SOS Mulher, que eram grupos de feministas autônomas que recebiam mulheres vítimas de violência. Então, os SOS Mulher foram uma espécie de início do que depois vai vir a ser essas delegacias da mulher, que hoje tem em várias cidades do Brasil, todas as capitais, muitas cidades do interior, mas, infelizmente, ainda não atinge todo o Estado Nacional. É uma política pública muito importante e muito original brasileira, mas que não atinge todo o Brasil. Bom, nos anos 80, então, já se expande muito, né, a pós-graduação, é quando começam a ser criados os primeiros núcleos de pesquisa sobre mulher, né, depois, no final dos anos 80, já vai ser mulher e gênero, ou só gênero, e é um momento, então, onde a gente já começa a ver esse campo, já não é mais a mulher, já se começa a se falar em gênero, e já é um momento onde essas temáticas elas já estão em vários campos disciplinares, na psicologia, na sociologia, na história, na antropologia, na educação. A gente já começa a ver os estudos feministas se espraiando por várias áreas disciplinares e também por várias universidades brasileiras. Bom, nos anos 90, né, o que acontece nos anos 90? Algo que é muito importante hoje, né, para o nosso campo de estudos, vocês, né, certamente já leram ou vão ler artigos publicados, seja na revista Estudos Feministas, que a gente conhece, né, como REF, ou nos cadernos Pagu. São as duas, até hoje, as principais revistas acadêmicas feministas que nós temos no Brasil, e as duas revistas são criadas no início dos anos 90, em 92 e 93, respectivamente. E aí, o fato de a gente criar uma revista acadêmica de estudos feministas que trabalham com as questões de gênero, isso é muito importante para a gente que está no mundo, né, acadêmico, faz pesquisas nesse campo. Por quê? Porque a gente vai criar um espaço institucional onde as nossas pesquisas vão ser publicadas, e a gente vai poder ler nessas revistas o que está sendo pesquisado em todo o Brasil, né? Até hoje, a revista Estudos Feministas, ela é uma referência não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Ela publica em português e em espanhol, e é uma das principais revistas ibero-americanas que publica, né? Então, lendo a revista Estudos Feministas, que está online, totalmente de graça, vocês podem ter uma dimensão de tudo que se pesquisa de mais atual nesse campo de estudos feministas. Outra coisa importante dos anos 90,
que vai estar ligado aí mais ao campo, né, a consolidação do campo de estudos de sexualidade no Brasil, foi, né, uma outra epidemia que nós vivemos lá a partir dos anos 80, mas que ela vai, digamos, se ampliar nos anos 90, que é a AIDS, né? Hoje a AIDS já não é uma doença que se morra de AIDS. Hoje nós já temos, né, temos remédios que se tu tem AIDS, tu toma e tu vai viver a vida inteira, tu não vai morrer de AIDS. Mas quando a AIDS surgiu, era um pouco como o Covid-19, o risco de se morrer se a gente, né, se contaminasse com AIDS era muito, muito grande. Mas o que isso tem a ver com os estudos de gênero e sexualidade, né, nesse momento, nos anos 90 no Brasil? Algo que é muito importante. Quando a AIDS surge, né, nos anos 90, ela vai se imediatamente, porque os primeiros pacientes com AIDS são homens gays, e vai se cunhar um termo muito pejorativo, vai se chamar AIDS de câncer gay. Porque, num primeiro momento, onde não havia ainda estudos científicos sobre o que era a AIDS, há uma hipótese disso, não, isso é coisa de gays, são só gays que têm, né, AIDS, e aí vai ter campanhas religiosas, né, dizendo que isso era um castigo divino, etc. No entanto, felizmente, graças aos desenvolvimentos, né, no campo da epidemiologia, vai se ver que não, que a AIDS era a forma, né, de contaminação, onde a sexualidade, né, as práticas sexuais, elas eram um fator de risco, são um fator de risco para a AIDS. Bom, no Brasil, a gente vai ter, nos anos 90, algo muito particular e muito importante para o nosso campo de estudos. O Ministério da Saúde vai fazer parceria com ONGs, né, com organizações não governamentais, que vão lutar, que vão ser, digamos, o principal espaço de luta e de prevenção contra a AIDS. Quem são essas ONGs? Na sua grande parte, são ONGs constituídas por pessoas LGBTs que vão estar na frente dessas ONGs. Isso vai levar... Aqui o Brasil vai ter um lugar de ponta no campo de pesquisa sobre AIDS e vai ampliar muito rapidamente, vai receber também muitos recursos nos anos 90 para o desenvolvimento de pesquisa sobre sexualidade. Então, se os anos 80 é o período onde são os estudos sobre gênero que ampliam, se fortalecem, os anos 90 continua se ampliando o campo de estudos sobre gênero, mas é onde vai começar a se fortalecer o campo de estudo de sexualidade, sempre muito articulado com o campo de estudos de gênero. Outra coisa importante que eu coloquei aqui, nesses anos 90, são outras conferências mundiais que a ONU organiza, como a conferência, então, de Beijing, que era também a Conferência da Mulher, a Conferência do Cairo, que vai ser a Conferência de População, e essa é uma conferência-chave para algo que eu vou falar lá no último slide, que são esses movimentos conservadores como ideologia de gênero, porque lá, por exemplo, o Vaticano já vai se unir com outras religiões conservadoras e vão começar já a lutar contra os direitos feministas. Vai ter também a Conferência de Durban, na África do Sul, que vai ser a conferência sobre o racismo e que vai ser uma conferência muito importante justamente para o ingresso e para o início do que hoje é um dos principais eixos do feminismo, que é o feminismo negro, né, que são as teorias feministas negras. Bom, a temática, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, ela vai ser uma das temáticas fortes dos anos 90, porque ela vai envolver desde os direitos da sexualidade até as lutas pelo aborto, que vão ser questões chaves dos anos 90, e também questões como, por exemplo, as tecnologias reprodutivas, que é nos anos 90 que vai se iniciar, né, o bebê de proveta, e algo que vai ter impacto mais adiante sobre a reprodução, por exemplo, de mulheres lésbicas, né, e homens gays, que vão ter acesso à paternidade e à maternidade a partir dessas novas tecnologias reprodutivas. O que acontece nos anos 2000? Né? Nos anos 2000, a gente vai ver no Brasil, então a gente está aqui, anos 80 é o período da redemocratização, e 88 é o ano, né, onde a gente vai ter a nossa nova Constituição, a Constituição Cidadã. Os anos 90 a gente está nesse período de
redemocratização, é o governo Sarney, governo Fernando Henrique Cardoso, e os anos 2000 vai ser quando a gente vai começar o período dos governos Lula e depois Dilma. Foram 13 anos, né, dos governos do Partido dos Trabalhadores, onde a gente vai ter uma transformação radical na implementação de políticas públicas para mulheres e pessoas LGBT, através de 2 ministérios, que infelizmente não existem mais no governo atual, já foram desmobilizados desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016, que era a SPM, Secretaria de Política para as Mulheres, e a SDH, a Secretaria de Direitos Humanos. Junto com a CEPIR, que era a Secretaria de Políticas para Questões Raciais, foram 3 secretarias muito importantes para as políticas interseccionais ligando gênero e sexualidade e questões raciais no Brasil. Nessas políticas públicas, no que diz respeito para a gente, né, que somos pesquisadores, que estamos na universidade, é importante lembrar que, se lá nos anos 70 a gente tinha uma fundação dos Estados Unidos, Fundação Ford, financiando pesquisa, nos anos 2000, quem vai financiar pesquisas sobre mulher e gênero vai ser o CNPq, através de editais públicos de pesquisa e de uma linha de financiamento, né, para essa nossa área de conhecimento. Essa linha de financiamento vai ter vários editais que vão beneficiar inúmeras pesquisas que vão ser desenvolvidas nos anos 2000 até 2016. Já nos últimos anos da Dilma, essas políticas já começam a recuar por várias razões, se tiver tempo a gente até pode conversar. E outra coisa importante, e vai ter também nesse período, não sei se vocês, né, que idade vocês têm, mas quem frequentou o ensino médio também até 2010 vai ter, não, na verdade, até 2015, havia um programa também da SPM, junto com o CNPq, que era o Prêmio Igualdade de Gênero, que premiava redações de ensino médio sobre essas temáticas. Eu já tive, né, muitos alunos, depois de chegar na universidade, que foram premiados nesse concurso. Também algo muito importante, né, nos anos 2000, que começa, então, com os governos do Partido dos Trabalhadores, são as conferências nacionais de políticas para as mulheres e políticas LGBT. Para quem não passou por esse momento, as conferências nacionais, elas foram momentos de construção de políticas onde a sociedade civil podia dialogar junto com, né, agentes do Estado e definir quais seriam as principais, onde se investiria o investimento público para políticas públicas nessas áreas. Tivemos 4 conferências de políticas para as mulheres, tivemos 3 conferências de políticas LGBT, e que foram conferências que tiveram consequências muito importantes para o nosso campo de estudos e para o nosso campo, né, de políticas. Também nesses anos 2000 é onde a gente vai começar a ver a entrada no feminismo brasileiro de novas sujeitas, né? Mulheres negras, indígenas, camponesas, trans, com deficiência, as mulheres prostitutas que a Letícia estudou. Todas essas são novas identidades, novos corpos, novas sujeitas que vão entrar no campo do feminismo. Vamos passar para o próximo slide, Letícia. O slide, então, feminismo e cidadania. Bem rapidamente, só para dizer que desde, então, dos anos 2000, né, dos anos 2010, nesses últimos 20 anos, mas também isso já em toda a história, digamos, da pesquisa feminista no Brasil, a gente não pode desvincular feminismo da política, né, do campo da cidadania. E para pensar hoje em pesquisa acadêmica, a gente tem qualquer política feminista, é muito importante a gente ter muito claro que se trata de uma articulação entre movimentos sociais feministas e LGBT, o campo acadêmico, esse nosso campo de estudos de gênero, de sexualidade, e as políticas públicas, que são aquelas onde essas questões vão ser aplicadas. Só um exemplo, não dá tempo da gente, né, desenvolver aqui, um exemplo que vocês conhecem é a Lei Maria da Penha. Todo mundo no Brasil conhece ela. Ela é um exemplo que eu considero dos mais bem acabados dessa articulação desses 3 eixos de movimentos sociais, campo acadêmico e o Estado na formulação de políticas públicas, né,
em relação à temática da violência. Vamos em frente, né, porque o nosso tempo já está curto, só para pensar, então, agora, nesse momento, mas sobretudo a partir de 2010, eu diria mais ainda de 2015, né, 2016, no caso do Brasil, com o golpe contra a presidenta Dilma, depois nos Estados Unidos, e em 2000, e também no final de 2016, com a eleição do Trump, a gente vai ver todo um movimento global de conservadorismo, de volta atrás, em pautas muito importantes tanto para os movimentos feministas, quanto para os movimentos LGBTs, quanto para os movimentos raciais, para muitos movimentos sociais, para a maior parte dos movimentos sociais, a gente vai ver um grande retrocesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver, né, eu pus aqui uma lista e não exaustiva, de vários movimentos que vão surgir nesse período, né, nessa última década, como o movimento negro, Black Lives Matter, a Marcha das Vadias, que também, né, a Letícia participou, junto com um monte de prostitutas. Aqui no Brasil tem um movimento muito forte de mães na ciência. Bom, eu pus aqui ideologia de gênero como um movimento contra, né, os movimentos libertários. Na Argentina, um movimento Nenhuma Menos. Nos Estados Unidos, o movimento Eu Também, Me Too, que também são denúncias das mulheres contra assédio. Todas as lutas que vai ter para casamento entre pessoas do mesmo sexo e o acesso à reprodução para pessoas LGBTs. Os movimentos ligados ao 8 de março, como aqui no Brasil o 8M, que é um movimento nacional e que agora não é mais só no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas que faz atividades durante todo o ano. Aqui em Florianópolis, o 8M é muito forte. Né? Nos Estados Unidos e no mundo tem o movimento, né, da Marcha das Mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres, que é muito forte. E aqui na América Latina, sobretudo na Argentina, os movimentos pelo aborto seguro, que são movimentos muito fortes, como vocês viram muito recentemente aqui no Brasil, nós estamos indo ainda mais para trás, né, esse governo querendo não garantir nem o aborto garantido em lei desde 1940. Vejam, não é nem uma luta feminista, que é o aborto legal em caso de estupro, que foi o que aconteceu com aquela menina que foi estuprada dos 6 aos 10 anos, e quando foi descoberto que estava grávida, né, lá no Espírito Santo, os médicos, o hospital, etc., não quiseram fazer o aborto, alegando várias coisas, e, portanto, a partir daquilo, nós estamos indo já a um projeto de lei para eliminar, inclusive, esse atendimento, né, do aborto legal. Nós estamos num período muito grave de retrocessos em relação aos direitos já conquistados das mulheres. Vamos para o último slide, então, que é que nesse momento da pandemia, que questões feministas a gente está vivendo. Eu classifiquei aqui, né, de um lado que eu estou chamando de violência, do outro lado a questão do cuidado. Violência é um conceito fundador do feminismo, que está ligado à opressão das mulheres e que vai, aqui, sobretudo aqui no Brasil, né, eu falei da Lei Maria da Penha, vai ser um conceito chave, né, em qualquer grupo feminista, em qualquer pesquisa feminista, é impossível a gente não abordar a temática das violências, porque elas estão presentes na vida de todas as mulheres e no seu cotidiano, né, é algo que, infelizmente, todas nós sofremos permanentemente, desde ações micro, né, como sofrer uma cantada na rua, até ações macro, como ser morta por ser mulher. E a temática do cuidado, que também já há alguns anos, já umas 2 décadas, é uma temática muito importante para o feminismo, né, sobretudo vindo assim de uma corrente mais norte-americana, que fala disso do care, do cuidado, que vai refletir sobre o impacto que o trabalho das mulheres de cuidar, tem na vida econômica e na vida social. E com a pandemia, isso se tornou evidente. A temática do cuidado está caindo de maduro na vida social. Por quê? Porque nós, sem cuidados de enfermeiras, médicos, né, do campo da biomedicina para as pessoas infectadas, sem os cuidados em casa para as pessoas,
né, que estão para as mulheres que estão cuidando de filhos, de idosos, de pessoas doentes, etc. Sem, por exemplo, o trabalho das mulheres como caixa de supermercado, mulheres na faxina dos hospitais, dos espaços públicos, são todos trabalhos de cuidado, e vejam, quase que na sua totalidade, os trabalhos de cuidado são feitos por mulheres. E os trabalhos de cuidado são feitos por mulheres que ganham muito pouco para esses trabalhos de cuidados. Então, essa é uma temática fundamental agora nesse momento da pandemia, né, do lado aqui direito do nosso slide. Do lado esquerdo eu coloquei algumas temáticas ligadas a questões de violência. A mais grave são os feminicídios, né, os assassinatos de mulheres, em geral, por seus parceiros, companheiros, que na maior parte das vezes estão inconformados com a decisão das mulheres de separação, de ir embora. Tivemos um aumento muito grave de casos de feminicídio nesse momento de isolamento, né? O fato dos casais ficarem trancados em casa aumentou muito também as violências conjugais, né? Isso também é algo que teve um aumento muito significativo nesse momento da pandemia. Vamos ter um outro elemento também que as mulheres têm se queixado muito, que é o assédio sexual conjugal, ou seja, os homens em casa querendo transar todos os dias e as mulheres sem vontade, cansadas, etc. Um efeito desse assédio conjugal são também gravidezes não desejadas, num país onde o aborto não é legal, portanto, são gravidezes que vão ter consequências na vida das mulheres, e também muitas violências contra crianças, né, que têm acontecido nesse momento. Aqui, só do lado dos cuidados, eu só destaco ali no final que as mulheres, né, estão em dupla, tripla, quarta jornada de trabalho, agora totalmente dentro de casa, porque elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que cuidar, né, do companheiro, outras pessoas que moram dentro de casa, mas também grande parte das mulheres que estão no mercado de trabalho, elas vão ter que trabalhar, muitas delas, né, em trabalho remoto, no caso, por exemplo, como o nosso, de professoras, seja da universidade, seja, né, de escolas do ensino básico, e a gente vai ver também que esse ensino remoto também é fonte de estresse para as mulheres, por várias, não só quando são professoras, mas também porque, nesse momento, a maior parte das escolas estão fazendo ensino remoto para as crianças, e sobra para as mulheres esse ensino remoto das crianças dentro de casa. Bom, eu queria, então, encerrar aqui, tá? Só para dizer, então, o que eu trouxe aqui é só, assim, flashes de várias questões que essa temática da história do campo, de estudos feministas e de gênero, né, e de como esse campo, como isso tem a ver com o campo político, era um pouco isso a minha ideia aqui nessa apresentação para vocês. Deixa eu voltar para a minha tela aqui, porque eu estava olhando só a minha tela, só um pouquinho. Tá, mas podem, não sei se vocês devem estar me vendo, eu que não estou achando. Estamos te vendo. Tá, então Miriam, tá. Queria te agradecer enormemente pela sua fala. Assim, acho que seria muito importante destacar, né, como que eu sempre aprendo te ouvindo, assim, mesmo, né, já tendo feito doutorado com você e seguir estudando bastante aí sobre esses temas, mas aprendi bastante hoje, queria te agradecer muito. E se você achar possível, você acha que dá tempo de fazer uma ou duas perguntas? Vamos fazer uma rodada, né? Eu já avisei para o pessoal lá na reunião que ele tem que participar, que eu ia me atrasar um pouco. Vamos fazer uma rodada, eu gostaria de escutar também o que as pessoas do grupo têm para perguntar, o que acharam, ou comentários, né, sobre essas questões. Ótimo, vamos abrir então, pessoal, para o debate. Quem tem perguntas, alguém gostaria de perguntar, de trazer algum comentário? Mara, pode falar. Pode ser também assim, algum exemplo, né, das questões que eu coloquei, se vocês estão vivendo ou não na família de vocês, algum exemplo de como vocês estão, por exemplo, vivendo essas questões agora na pandemia. Maravilha. Mara, quer falar? Quero aproveitar que ninguém levantou ainda, se manifestou, deixa eu me manifestar. Miriam, primeiro agradecer muito
né? Acho que foi ótimo, assim, você levantar os temas, né, que são fundamentais para a gente conseguir entrar, né, no tema do feminismo, dos estudos, das produções de políticas públicas, né? Então, te agradeço muito aí pela tua palestra, viu? Acho que foi ótimo. Eu queria fazer uma pergunta que é meio específica, mas eu não vou perder a oportunidade de fazê-la para quem eu acho que pode me dar uma luz, né? De falar, olha, tem gente pesquisando, eu sei disso e tal. Que é sobre a Lei Maria da Penha e um certo tipo de retalhamento, né, que anda acontecendo. Quer dizer, os movimentos conservadores eles vão aparecendo e tomando força, né, tomando impulso, quanto mais os movimentos sociais de direitos humanos, de feminismo, né, conseguem aí abrindo espaço, né, como se fosse um pêndulo mesmo, que vem com toda a força em cima dos avanços que vêm sendo alcançados, e eu acho que, né, é visível que a gente está nesse momento aí de uma retomada conservadora muito grande. Mas tem algo específico à Lei Maria da Penha no Brasil, que, se fosse possível você falar um pouco disso, que é a questão da lei da alienação parental, que me parece que não tem base, né, não, na psicologia ela não tem base nenhuma como síndrome, né, foi criada aí a partir de pressupostos de uma pessoa que foi condenado por pedofilia, mas que no campo jurídico vem crescendo muito e me parece que vem crescendo muito como uma vingança à Lei Maria da Penha. Quer dizer, para quem está escutando a gente, a Lei Maria da Penha garante aí que a mulher né, deve ser protegida contra a violência no lar, e aí a alienação parental é uma lei baseada numa síndrome que não é reconhecida pela psicologia, nem pelo meio médico, com uma alegação, tem uma lista de pressupostos, entre eles a alegação de que se a mãe demonstra perto da criança de que ela está sofrendo violência, isso é usado contra ela, como se ela estivesse cometendo alienação parental por permitir que o filho saiba, né, daquela violência sofrida. Então, me parece que essa lei de alienação parental, que é muito forte no Brasil, um campo jurídico completamente machista, tem ganhado força aí como uma certa retaliação à Lei Maria da Penha. Você sabe se tem estudo sobre isso? Você pode comentar algo? Tem alguém pesquisando esse assunto? Assim, muito rapidamente, claro, não é o que eu estou trabalhando, mas eu queria falar acho assim, lembrar de duas coisas. Eu acho que, sem dúvida, né, eu acho que o campo jurídico é um espaço de disputa, né, de disputa de sentido, e no qual nós, feministas, pesquisadoras de gênero, temos um papel aí fundamental para atuar, né? A gente tem visto quanto, né, o sistema jurídico, e isso aí a gente pode voltar desde os clássicos como Michel Foucault, vão nos mostrar que o sistema jurídico, junto com o sistema da biomedicina, são sistemas que estão aí para nos deixarem no nosso lugar, né? Nos lembrarem que a gente é mulher e que tem que ficar num lugar subalterno, e que vão ser atuados muito, muito permanentemente. Então, primeiro, para pensar isso, quer dizer, o sistema jurídico é um sistema de disputa. A própria Lei Maria da Penha, e aí sim, né, eu participo de uma rede de pesquisa que está avaliando os efeitos da judicialização da Lei Maria da Penha, e a gente vê isso, que é muito diferenciado a aplicação da Lei Maria da Penha em vários lugares do Brasil. Essa pesquisa é uma pesquisa que está sendo feita a nível nacional, e a gente está vendo que depende muito aquela coisa da justiça, depende muito do juiz ou da juíza, e não necessariamente uma juíza é melhor que um juiz quando se trata de defender as questões de violência contra a mulher, porque, então, só para dizer isso, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela não tem como voltar atrás, mas, evidentemente, ela gera muitas reações, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sobre a alienação parental, eu acho que remete também a discussões, por exemplo, que eu acompanhei muito na França, dos movimentos de homens, pais, que são movimentos já há um certo tempo, justamente no campo jurídico, para, por exemplo, buscar, para não pagar a pensão, ter guarda compartilhada, tá? Mas não necessariamente essa guarda compartilhada, eles realmente compartilham da guarda, mas como estratégias disso, dos homens
né, que se sentem muito ameaçados com isso, com terem que pagar pensão para uma mulher, e até hoje a gente vê isso no Brasil, né? É muito difícil um casal que se separa, um pai pagar uma pensão correta para as crianças. Os homens sempre acham que eles estão pagando a mais, que as mulheres estão exagerando, estão gastando para além do que precisavam, etc. Então, essa temática da pensão masculina é uma temática muito presente, muito forte. Se a gente olha em volta de nós, né, provavelmente todo mundo aqui que está aqui deve conhecer pelo menos uma mãe cujo pai das crianças não paga pensão ou dá R$ 200 quando ele ganha muito mais, e etc. Então, essa é uma questão que não é uma questão distante, é uma questão presente em todas as classes sociais no Brasil, tá? Não só em camadas populares, mas em camadas médias, em elites, isso está muito presente. Essa alienação parental, ela vai um pouco no bojo desse tipo de reação, né? Porque se trata disso, digamos, de tirar eventualmente os direitos das mulheres. Aqui em Santa Catarina, a gente está num movimento muito forte de um processo de alienação parental que envolve a questão racial, que é o caso de uma mulher quilombola, cuja conselho tutelar tirou a guarda das filhas dela por ela ser isso, né? Com várias acusações racistas, que ela perdeu a guarda. E, bom, nós estamos aqui já há um bom tempo, há um movimento muito forte para que ela recupere a guarda das filhas, mas, nitidamente, nesse caso, que está, né, na justiça, fica claro isso de como essas interseccionalidades, raça, classe social e gênero, elas operam de forma muito importante na justiça, porque isso, o juiz acha que essas crianças vão estar melhor na casa de uma casa de família de camadas médias, com uma família branca e tal, porque lá naquele quilombo, aquela pobreza, etc. Então, veja que essa questão, eu acho que ela articula muito isso e ela está presente o tempo inteiro. Eu acho que ainda precisamos de muitos estudos, né, no campo da justiça. Eu sei que o campo, né, os vários campos da justiça são espaços de estágio da psicologia, e eu acho que realmente são, né, lugares que a gente tem que ainda avançar no nosso trabalho. Obrigada, Miriam. Bacana. Vou passar a palavra aqui para a Lívia. A Lívia está querendo perguntar, e se mais alguém quiser fazer pergunta, aproveite e levante a mão agora, que o tempo da professora Miriam vai ser bem curtinho hoje. Eu queria só ressaltar, antes de passar a palavra para a Lívia, a importância, Miriam, de você falar dessa questão da pandemia, né? Mesmo quando a gente está falando da história aí dos feminismos, porque eu acho realmente que a gente está vivendo um período sem precedentes, né? Assim, hoje mesmo, em sala de aula, a gente estava conversando, estava dando aula para a turma do primeiro período, alguns alunos estão aqui também, e como que realmente a gente está vivendo uma situação em que os alunos, por exemplo, do primeiro período, simplesmente estão sendo impedidos de ter acesso, né, uns aos outros, mas também muitos envolvidos com os cuidados com a casa, com cuidados com crianças, com irmãos, e os impactos que isso tem tido, né, assim, na produção de todos nós. Então, queria agradecer por você ter feito esse link. Acho que a gente não pode, de forma alguma, esquecer isso por um momento que seja. Lívia. Boa tarde, professora Miriam. Agradecer pelas palavras. E a minha pergunta vai muito em conjunto de um trabalho que eu estou fazendo para a professora Letícia, né, de psicologia social. E eu queria saber, né, que já dentro do feminismo, a gente tem algumas diferenças das lutas, né, do feminismo negro, do branco, entre outras coisas. E eu queria saber qual que é o nosso lugar de fala em relação ao movimento trans. E tem outra pergunta, que no caso do meu namorado, que está assistindo, e ele está como convidado e não tem muito acesso, que é o lugar de fala do homem, como ele apoia esse movimento e se esse apoio ele ajuda ou atrapalha. Aí são essas duas perguntinhas, por favor. Obrigada, Lívia. Lívia, super importantes as tuas perguntas, tá? Eu acho que são questões também
né, que a gente tem aí, podemos continuar para muitas horas de conversa e discussão, porque são coisas super complexas e controversas dentro do campo feminista. Primeiro, né, eu acho que depois eu volto até para a Letícia sobre a questão da pandemia, mas para dizer assim, acho que o feminismo negro é, sem dúvida, a grande conquista, inovação desse momento no Brasil. Não que seja algo novo, porque as feministas negras, já desde dos anos 80, já haviam vários grupos de feministas negras, Sueli Carneiro é uma delas, né, Matilde Ribeiro, a gente vai ter vários ícones, né, do feminismo negro, pensadoras muito importantes para o feminismo. Mas é verdade que, até muito recentemente, esses feminismos negros, eles eram muito pontuais, né? Sentia realmente num congresso feminista, num encontro de estudos de gênero, ou mesmo em sala de aula, nós tínhamos ainda muito poucas estudantes negras. Nós tínhamos, né? Era a maioria, veja, eu dou aula na UFSC há mais de 30 anos, durante pelo menos uns 20 anos que eu fui professora, eu posso contar nos dedos o número de alunas e alunos negros que eu tive, porque era uma universidade totalmente branca. E essa transformação das universidades brasileiras, ela está com a entrada de estudantes negros, indígenas, outros grupos sociais na universidade, ela está diretamente ligada às políticas públicas de ações afirmativas que foram ligadas a essas conferências, né, que eu falava, da mulher, de educação, LGBT, né, das questões raciais, etc., foram demandas sociais de movimentos sociais que foram incorporadas como políticas, né, de Estado, e as políticas de ações afirmativas nas universidades, elas vão ser fruto dessas lutas sociais. Não é que está já resolvido, mas que houve uma transformação radical das nossas universidades, e isso eu considero extremamente positivo, com a entrada de estudantes não apenas de elites, de camadas médias, estudantes brancos, que, em geral, vinham de escolas particulares, né? A gente vai ter uma entrada muito grande de estudantes que vêm de escolas públicas e estudantes também que entram por cotas raciais e por cotas também de socioeconômicas, tá? Então, a gente tem uma transformação radical na universidade e eu associo, é uma hipótese de trabalho, associo a esse que nós vemos, quem está nesse campo, Letícia, né, Mara, certamente deve estar acompanhando também, que a gente vê o que eu estou chamando de um boom editorial, por exemplo. Eu fiz uma compra de livros aqui, depois da época, não está aqui do meu lado, mas eu podia mostrar, eu comprei assim, isso aqui de livros, todos de feminismo negro, em português, tá? Por quê? Porque muitos livros, algumas traduções de livros que eu até já tinha lido em inglês ou francês, mas muitos livros brasileiros sobre a temática racial. Então, a gente está vendo isso realmente um estouro dessa questão, e muitas intelectuais negras que estão escrevendo, que estão produzindo. Nesse momento da pandemia, eu tenho escutado assim toda semana, pelo menos uma live, um debate sobre o feminismo negro, tenho aprendido muito sobre essa temática nessas lives também. Então, eu acho que assim, a temática do feminismo negro é uma temática que eu, inclusive, estou aprendendo, né? Não foi algo que eu tenha me formado, é algo bastante recente, a forma como está se colocando, e eu acho que isso e esse boom eu vejo tanto por esse número muito grande agora de que nós temos de estudantes, sobretudo mulheres negras na universidade, o interesse por esse campo e também o fato de que nós já formamos na graduação, no mestrado e no doutorado, já uma geração de estudantes que hoje já são profissionais e que são, né, mulheres feministas negras que estão aí trazendo uma contribuição muito, muito importante, né, para esse campo de pesquisa, tá? Então, eu acho que a temática do feminismo negro, ela é fundamental, crucial, eu acho que a gente tem aí questões muito, muito importantes que estão vindo, né, à tona dentro do nosso campo de estudos. Né? A outra questão, e aí essa discussão, né, que tu traz, né, Lívia, a famosa, essa questão, o que é o lugar de fala? Eu acho que aí é uma discussão super antiga e atual, né, no sentido de que
desde que eu começo a estudar isso há mais de 30, 40 anos atrás, que eu era militante feminista lá na década de 70, né, já tenho mais de 60 anos, a gente... bom, era isso. Homem, por exemplo, lá nos anos 70, nós lutamos muito, enquanto feministas, por aquilo que a gente chamava de grupos não mistos. A gente não queria que os homens participassem dos grupos feministas, porque justamente com algo similar ao que hoje a gente vai chamar de lugar de fala, porque a gente achava que quem tinha que falar sobre nossas opressões éramos nós, entre nós, que se um homem participasse de uma reunião feminista, que ele ia tomar a palavra, como até hoje acontece, né? Os homens falam, querem nos explicar coisas, etc. Então, essa preocupação já havia 40 anos atrás. Houve alguma mudança? Não houve? O que mudou em relação agora? Também sempre teve essa tensão entre... e aí vamos sair, digamos, só da nossa posição militante e pensar na nossa posição de pesquisadoras, que é quem pode fazer pesquisa sobre que temas, né? Pensando na Letícia, né, que eu tive o prazer de acompanhar durante, né, alguns anos no doutorado, na pesquisa dela sobre prostitutas, e lembrando, né, Letícia, não estou aqui lembrando daquelas, tu contando, quando tu teve de fazer um filme, e que tu foi de atriz de prostituta, não sei se tu já contasse para os teus alunos, mas é uma parte bem interessante da tese, ela conta na tese também, disso. Então, a Letícia, uma menina, né, de camadas médias, agora, né, agora já é mãe, mas era uma menina naquela época, de camadas médias, branca, universitária, fazendo doutorado, estudando prostitutas, que eram mulheres de camadas populares, muitas negras, né, mulheres sem estudo. Então, havia, evidentemente, uma diferença radical de lugar de fala, de posição de sujeito, né, nas palavras que a gente aprende da Dana Haraway e de outras autoras norte-americanas. Será que a Letícia podia ou não fazer a tese dela, né, e a vida inteira que pesquisou sobre mulheres prostitutas, uma posição mais essencialista, mais ligada a isso? Não, só pode falar sobre prostituta, quem é prostituta, porque só quem é prostituta tem a vivência e tem o saber para falar disso, retiraria totalmente a possibilidade de uma pesquisa acadêmica, militante, engajada com as prostitutas. Bom, isso é certo ou errado? Bom, eu acho que esse é o nosso desafio. Nós, como estudantes, pesquisadoras, nós temos que pesquisar várias coisas, e não só aquelas coisas das quais nós somos parte daquele grupo. Né? Como antropóloga que eu sou, a gente faz muito isso, observação participante, vive com as pessoas, mas a gente também aprende, metodologicamente, que é muito importante o distanciamento. A gente, né, aquilo que na antropologia se diz, estranhar o familiar. Quando a gente vai estudar uma coisa que é muito próxima da nossa experiência, a gente tem que dar olhar de fora, porque se a gente está dentro daquele grupo totalmente, a gente não consegue pesquisar, olhar para aquele grupo com esse distanciamento, porque é o distanciamento que nos ajuda a produzir uma reflexão teórica sobre o grupo. Então, portanto, né, Lívia, essa temática do lugar de fala no campo acadêmico, ela é complexa e controversa, porque, por um lado, quem tem essa vivência, né, por exemplo, voltando ao caso das prostitutas da Letícia, agora nós já temos prostitutas fazendo doutorado. E, certamente, as pesquisas de uma prostituta, um doutorado de uma prostituta sobre a vida de prostituta, vai ser certamente diferente do que a Letícia escreveu, porque ela está falando de outro lugar, de um lugar de uma vivência X. Essa tese vale mais ou menos que a tese da Letícia? Não, mas são duas formas de produção de conhecimento, e que nós temos que ter claro que as duas formas são posições do sujeito, mas não impedir pessoas não prostitutas de fazer pesquisa sobre prostituição, porque também são formas de se aproximar e também de lutar politicamente por esses grupos. Né? Aí tu pergunta sobre isso. Bom, em relação às pessoas trans e aos homens nesse debate. Sem dúvida, eu acho que a questão trans, e eu tenho, né, muitos alunos e alunas trans, e já há um certo tempo, as pessoas trans que despertam muito interesse por parte de pessoas cis de pesquisá-las, elas, cada vez mais, e aqui na UFSC também foi criado o NETRANS, que é um núcleo de pesquisa só de pessoas trans, tá? Que elas vão dizer algo, uma frase que foi criada pelo movimento de pessoas com deficiência lá nos Estados Unidos, no final dos anos 60, que era: nunca
algo sobre mim, sem mim. Ou seja, né, as pessoas com deficiência diziam que elas é que tinham que ser protagonistas nas lutas a respeito de questões de deficiência. Bom, as pessoas trans estão justamente reivindicando a mesma coisa. Não queremos que mais ninguém fale sobre questões trans, porque somos nós que temos algo a dizer. Eu, enquanto professora e pesquisadora dessa área, respeito muito essa demanda, que eu entendo como uma demanda política desse momento de reconhecimento de um lugar de produção de conhecimento. Por exemplo, com isso, e aí falando das ambiguidades, com isso, por exemplo, eu eliminei dos meus cursos de sexualidade as aulas sobre a temática trans, porque muitas vezes eu era questionada como está dando uma aula sobre questão trans, sobre a trans e tal. Eu eliminei. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, é a pensar, porque, por um lado, essa aula, não existia essa aula, pessoas que não são trans, pessoas que nunca ouviram falar da questão trans e tal, pessoas cis, podem, numa aula, né, na graduação, na pós-graduação, terem uma dimensão da complexidade que são as questões trans. Por outro lado, também é correto, é justo que as pessoas, o movimento trans, diga, não, essa aula tem que ser dada por pessoas trans. Né? Então, estou contando um pouco de como essa questão trans é, sim, uma questão na ordem do dia, assim como a questão das mulheres negras, né, e de outras várias identidades, que estão na ordem do dia sobre quem pode falar. Né? A famosa pergunta da Gayatri Spivak, pode o subalterno falar? E aí nós vamos ver as pessoas que se colocam na posição de subalternidade dizendo, não, nós podemos, nós queremos falar, nós temos algo a dizer, tá? Eu acho que aí é a mesma questão dos homens, né? Se apoio, ajuda, né? Como é que vai ser? Eu, pessoalmente, acho que não vai ter transformação feminista se se os homens não estiverem junto com a gente. Eles vão ter que se transformar também, né? E para os homens se transformarem, a questão é junto com o feminismo, construindo grupos de homens para discutir a masculinidade hegemônica. Como que isso vai ser? Eu acho que são essas várias coisas que vão acontecer junto. Agora, eu, pessoalmente, é a mesma coisa. Quando eu comecei a dar aula, mais de 30 anos atrás, sobre questões de gênero aqui, só vinha mulheres nas minhas aulas. Felizmente, agora, tem metade de homens e mulheres, não tem mais essa proporção só de muito mais mulheres do que homens nas disciplinas de gênero. Por quê? Porque os homens também se sentem interpelados por essas temáticas, né? Quando vêm fazer uma disciplina, sobretudo na graduação, muitos meninos que estão rapazes, que vêm nas minhas aulas, né? Quando assim, naquela aula de apresentação, por que está fazendo a disciplina, muitos dizem, não, minha namorada é feminista, e eu quero entender o feminismo. E eu acho que sim, isso também é algo que eu vejo como algo super positivo, que houve uma mudança radical. Antigamente, muitas das minhas alunas se tornavam feministas na universidade, estudando as temáticas de gênero. Agora, as meninas já chegam na universidade super feministas, já leram muitas coisas em blogs, a internet tem um papel super importante de espalhar o feminismo. Né? Nos movimentos do ensino médio, a gente vai ver isso, o feminismo, como algo muito forte, muito presente. Então, isso eu vejo com ótimos olhos. O feminismo não é mais um campo de poucas pessoas, de poucas mulheres, como era há 40 anos atrás, quando a gente começou esses movimentos no Brasil. Hoje é um movimento de massa. Por exemplo, só um exemplo, de ontem mesmo, eu vi um lançamento de um grupo de mulheres aqui de Florianópolis, uma candidatura coletiva como vereadoras. Eram todas jovens, eu não conhecia, só conhecia uma delas, que me convidou para assistir a live. Todas começavam se apresentando, eu sou feminista, sou mãe, sou isso, aquilo. Eu achei isso, para mim, como pesquisadora desse campo, né, há 4 décadas, eu fiquei muito feliz de ver que hoje se começa a se apresentar como feminista. Isso mostra uma transformação muito grande, né, da sociedade brasileira. Muito bacana, Miriam. Acho que você está me ouvindo? Você está travada aí, essa imagem. Não, eu estou aqui sim, estou te ouvindo. Ah, tá, porque essa imagem travou.
A Tu também fica meio paradinha aqui. Mas, Letícia, eu vou só responder a questão da pandemia que tu colocasse, né? Claro, só para dizer, por favor. Eu acho que a questão da pandemia, ela, sim, eu acho que toda uma discussão. Será que vai voltar a ser normal, vai voltar ao mesmo normal, ou não sei o quê? Eu acho, sem dúvida, a questão da pandemia, ela nos interpela, enquanto sujeitas, mulheres, de uma forma que não interpela os homens. E eu acho que nós não vamos sair iguais dessa experiência, né, de isolamento, de isso, né? Estou aqui. Veja, quando eu poderia, né? Pensa, né, Letícia? Se eu tivesse fazendo essa aula aí, né, em Minas, eu teria que sair de casa, pegar um avião e ir até aí. Seria muito mais complexo. Não, aqui eu estou conversando, já vou sair daqui, já vou entrar numa outra reunião nacional aqui, que me chamaram. Quer dizer, tem algumas vantagens também nessa coisa virtual da gente poder alargar nossos diálogos. Mas o que a gente tem vivido com essa complexidade, vendo o quanto o nosso trabalho é importante, sobretudo nessa área de cuidado, eu acho que isso a gente não pode abrir mão quando as coisas começarem a melhorar, de mostrar isso, como esse trabalho tem que ser valorizado. Porque esse trabalho de cuidar, de atenção com todos em volta da gente, ele é um trabalho gratuito. Ele é um trabalho de amor. Não, a mãe cuida dos filhos porque ela ama os filhos. Não, isso tem um valor econômico imenso. E a nossa sociedade tem que se conscientizar desse custo mesmo econômico, social, que é o nosso trabalho, enquanto mulheres, nesse espaço do cuidado, que a pandemia exacerbou e nos mostrou isso. Quer dizer, o que é o trabalho hoje mesmo? Dentro de casa, é um trabalho muito grande, em todas as várias camadas que isso significa. Então, eu acho que quando a gente sair desse momento, que eu espero que seja logo, a gente sabe que, infelizmente, ainda pode demorar, mas que a gente saia feministamente fortalecidas para lutar por os nossos direitos e pelas coisas que nós também aprendemos, né? Da importância dessas relações de afeto, de cuidado, que a gente desenvolveu de forma muito forte nesse período de isolamento. Concordo profundamente, Miriam, e acho que acrescentaria também a importância, né, da gente pensar essas profissões, muitas vezes desenvolvidas por mulheres também, e que hoje muitos de nós estão aí sentindo falta, né? Quando as pessoas começam a ver, pessoas como eu, né, que tenho um filho pequeno, começam a ver, por exemplo, o que é uma criança, né, em casa o dia inteiro, ensinar coisas, né, o que você falou do ensino remoto, mas também todos os trabalhos, né, dos cuidadores de idosos, das faxineiras, domésticas, que são todas profissões tipicamente femininas, né, e que espero que também a gente tenha um olhar para isso, assim, né, de lutar também cada vez mais por esses direitos, mas concordo demais com isso, assim. Queria... acho que já está na sua hora, né, Mira? Estou preocupada com o seu horário. Sim, porque está sendo ótimo dialogar com vocês, né? Eu queria realmente agradecer mais uma vez o convite e desejar vida longa, né, ao Pipa e a todas vocês. Certamente, né, vamos nos encontrar, espero pessoalmente um dia, né? Com certeza. Aí conhecê-las pessoalmente e assim desejar mesmo muito sucesso e agradecer pelo seu privilégio de estar podendo aqui dialogar com vocês no início desse novo grupo aqui no Brasil, tá, gente? Queria realmente agradecer muito, Letícia, Mara, por essa oportunidade de poder estar trocando ideias com vocês. Eu vou pedir realmente desculpas, né? Como eu expliquei para a Letícia hoje de manhã, me chamaram para uma reunião urgente de coisas que eu tenho que resolver, assim, né? Do campo da política acadêmica, e eu vou ter que sair daqui e entrar lá na outra atividade, tá, gente? Peço realmente desculpas por abandonar vocês e dos problemas que teve ali no início. Letícia, o que eu vou só te pedir é que depois, se tu puder me mandar a gravação dessa, né? Me manda que eu vou colocar também aqui na nossa página, que aí amplia também, né, as pessoas no diálogo. Mas para todas aqui que estão assistindo, tá, Letícia? Se depois quiserem fazer perguntas, me mandar perguntas por escrito, a gente pode continuar dialogando também depois por escrito, tá? Olha, foi um prazer te ver, Letícia, conhecer a Mara. Obrigada, e todas as alunas
né? E alunos que estão aqui presentes, muito obrigada por esse momento, foi ótimo, tá? Até obrigada logo, gente. Obrigada a você, Miriam, muito obrigada, boa reunião aí, boa semana para você. Muito obrigada, gente, até logo. Obrigada, Miriam, ficamos muito felizes com as suas contribuições. Tá? Obrigada. Até. Gente, então, a Miriam já tinha me avisado aí que ela teria que sair assim um pouco rápido, mas queria agradecer aí todo mundo que participou, que esteve presente. Esse é o primeiro, né, desses encontros virtuais que a gente vai fazer, vamos fazer vários outros, estamos aí articulando, né, quais vão ser os próximos, e queria agradecer muito, e queria dizer também, né, que o pessoal que está mais diretamente vinculado aí ao grupo, amanhã a gente tem reunião, vamos conversar sobre a palestra com mais calma e aprofundar um pouco esse debate aí sobre história e feminismo, e convidar, né, quem tiver aí, que tiver interesse também em conhecer mais. Muito obrigada. Mara, você quer falar alguma coisa, Mara? Não, também isso, agradecer, né, a presença de todo mundo, acho que foi ótimo, né, acho que a gente começa muito bem, né, foi ótima a fala da Miriam, e vamos nessa, amanhã a gente arremata aí, né, o que for possível desse primeiro encontro, e constrói junto aí um planejamento, né, para os próximos encontros, para as próximas atividades. Né? Muito obrigada a todo mundo. Tá certo, obrigada, gente. Vamos então encerrando, e fica aí o convite para a gente continuar conversando, né? Assim que a gente for tendo outras propostas, vamos apontando para vocês, tá certo? Obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau.